Muitíssimo prazer estar com vocês novamente aqui. Tem que esperar gravar para falar isso, né? Bom demais. Achei que vocês não viam hoje. Carnaval, todo mundo ocupado, vem da escola, vem da Portela. Aliás, por falar nisso, hein, gente? Eu fui dar uma olhada no YouTube na Portela. A comentarista da Globo deu uma aula, hein? Uma aula de como não falar nada. Parecia até, mas vamos lá. Por ser judeu e por considerar todos os judeus traumatizados, eu tenho que dar o desconto para minha fala, mas eu achei que ela evitou falar judeu. Me pareceu. O Doris também achou. Tem coisas que a gente pega assim, né? Esquisito. Os imigrantes, negócio esquisitinho lá, mulher mal preparada. Eu sabia. Eu falo, o judeu há muito tempo parou de falar sobre judaísmo para o mundo. E quando o outro vai falar, ele fica todo feliz. Você viu? Eles estão falando da gente. Pelo amor de Deus. Eu lá preciso. Se alguém quer falar de mim, tudo bem, mas eu lá preciso disso. Hã? Que é isso? Pois é, Doris, falou friamente sobre Inquisição. Mas eu não esperava outra coisa e vou falar a verdade. Eu já estava esperando isso para me manifestar. Queria aproveitar para me manifestar, para ressaltar novamente o quanto que nós devemos ser os protagonistas da nossa história. E é incrível. É incrível, né, Edu? O Edu tá nessa caminhada com nós há muito tempo, né, Edu? Olha lá! Oi, amiga! Quer ser minha amiga? Legal. Gente, vamos continuar a falar de Shabbat. Shabbat, eu vou falar para vocês, é um tema que não acaba. Simplesmente não acaba. É profundíssimo, é maravilhoso, é mágico. E hoje a gente vai entrar na prece silenciosa, na Amidá do Shabbat. Amidá nós temos todos os dias. Amidá a gente faz de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. E no Shabbat a gente tem mais uma Amidá. A gente tem 4, porque de manhã a gente faz 2, uma referente a filá que a gente faz a mais, é referente ao Musaf. Musaf era a oferenda a mais que se fazia no Shabbat. Aliás, eu estou sentindo aqui que está faltando alguma coisa. Parabéns para todos. Parabéns para todos pela marca do 1 milhão. Que hoje, gente, hoje vai para 2 milhões. Impressionante. Aí me perguntaram, mas o que significa? Acho que foi o Silvio que perguntou, o que significa isso? Significa que, pelo menos é o que o Facebook fala, foi mostrado, apareceu o videozinho lá em 2 milhões de murais. Quem quis assistir, que conhecia ou que teve curiosidade, entrou. É isso. E é uma marca absurda e hoje estava com 1.800.000. Quer dizer, o nosso conteúdo, graças a Deus, está... Então hoje estão todos convidados para o Corujão, viu? Que eu vou fazer. Primeiro porque está muito bom, a sequência está muito boa, graças a Deus. Está bonito, está gostoso. E segundo porque essa marca aí, ela diz muito, muito. Aliás, hoje de manhã também, Jacobson Bill. Eu vou pegar o Jacobson Bill. Jacobson Bill, você fica fazendo todas as citações das coisas mais legais que eu falo. Falei, você tem que fazer um texto. Pois é, homem. Eu vou fazer sim. Eu vou me organizar, né? Porque tem muita coisa que a gente está ainda trabalhando, aí eu estou me organizando. Mas aí eu vou fazer. Vou te mandar, é promessa. Todarabá. Gente, já começaram a dieta? De chamar pizza de maçã, chamar waffle de alface. Ai, essa foi boa, né? Oh, quanto ódio! Quanto ódio! Os caras vêm falar de Deus com ódio. Falo, para, meu amigo, você está chamando o diabo de Deus. E agora você vem querer me falar de Deus, me falando de inferno, de... Igual teve um. Eu ri tanto. O homem falou assim, vocês não acreditam em inferno eterno. Vocês não acreditam em inferno, em punição eterna. Vocês não acreditam em diabo. O que vocês são? Vocês são semi-ateus.
Aí quem que estava aqui hoje? O Daniel. Aí o Daniel falou, bom, então isso comprova que a pessoa acredita no diabo. Não, gente, é uma insanidade, né? Lembra, Edu, que eu fiz aquele post lá, eu não acredito no diabo? Gente, as reações foram muito piores do que se eu falasse que não acreditava em Deus. Mas muito piores. É uma coisa muito esquisita. De se investigar aí o que há por trás dessa doideira toda, mas é um fato. É toda uma teologia construída em cima do medo, do diabo, da punição. É o bicho-papão. Bom, vamos lá. Vamos lá, então. A gente vai entrar, a gente já falou do quê? Falamos do Leiradodi. Foi lindo, né? Falamos do Salmo, o Mismor Le David. A gente vai ter que voltar para o Mismor Shile Yom HaShabbat, mas hoje eu quero falar da Amidah, tá bom? O que é Amidah? Como eu vinha dizendo, a gente tem uma estrutura da Tefilá que é comparada a uma escada. Então a gente começa toda manhã com aquela parte que a gente faz na Sinagoga Sem Fronteiras, que são as Birkot HaShahar, as bênçãos da aurora. Sobre o que a gente fala nas bênçãos da aurora? A gente fala basicamente sobre coisas materiais, sobre coisas muito próximas de nós. A gente agradece pela vida, a gente agradece pelo funcionamento do organismo, a gente agradece pela visão, pelo movimento, pelas roupas, coisas muito básicas, né? Mas tem uma coerência nessa reza. E é muito interessante. Depois disso, no Sidur, tem trechos inteiros onde a gente lê partes da Torá referente às oferendas do templo. As oferendas são o quê? Olha que interessante. São uma forma de você pegar o material, que no caso eram animais, era um boi, era uma pomba, etc., ou até farinha, e transformar aquilo, através do altar, numa oferenda e elevar aquilo. É uma metáfora para aquilo que nós devemos fazer em nosso dia a dia. O judaísmo não nega o material, o judaísmo não nega os prazeres físicos. Mas eles devem ser usados, devem ser praticados de modo a que elevemos a natureza. Ok? Aí, num segundo momento, a gente dá mais um salto. Aliás, cada mudança de assunto na reza tem no meio um Kadish. O Kadish é uma das rezas mais importantes. Tem vários tipos de Kadish. E o Kadish é como se fosse assim, uma mola propulsora. Você chegou até aqui falando das coisas mais cotidianas? Kadish. Gadal, Veit Kadash, Emerabá. Outro dia vamos estudar sobre o Kadish. Vum, dá um salto. Agora vamos falar sobre os Pesukei de Zimra, que a gente vai estudar mais para frente. Pesukei de Zimra são versículos de cânticos, de louvores. 99% deles é salmo. São salmos. O que se fala nos Pesukei de Zimra? Se fala sobre a atuação divina aqui no mundo físico. Como? Através da história. A história, quando o Eterno conduz a história da humanidade ou dos indivíduos, é o espiritual, é o Eterno, entrando dentro do físico, do finito, e atuando. E também através da providência divina. Por exemplo, lá tem versículos que falam sobre que o Eterno dá alimento, que o Eterno dá cobertura, que o Eterno apoia o cego e assim por diante. Aí a gente termina esse trecho, depois da parte que se chama Ishtabar. Acabou Ishtabar? Vamos mudar de parte. Vem qual? O que vem? Kadish. O que o Kadish vem? Levantar você. Gadal, Beit Kadash, Emerabá. Aí a gente entra no trecho das bênçãos do Shema Israel. E olha que interessante. Das bênçãos do Shema, a gente começa a falar sobre os astros, porque a gente está falando da manhã. O horário, vamos falar o horário ideal de se fazer uma reza da manhã, é com o nascer do sol. Então você tem aquele impacto do nascer do sol. Você tem aquele impacto da aurora. Então se fala sobre os astros, e depois a gente fala sobre os anjos.
citam-se trechos de Isaías e de Ezequiel, referente aos louvores que os anjos fazem. Então você já está o quê? No mundo celestial. No mundo celestial físico, você vai para o mundo celestial espiritual. Olha que interessante. Aí o Shema Israel, e aí a Amidah. Miga, você tá fofinha. São brincadeiras já de muitos anos. Aí vem a Amidah. O que quer dizer a palavra Amidah? Eu brincava com meus alunos na escola e eu dizia que é porque a gente faz 18 pedidos. O que você fala a cada pedido? Me dá, me dá, me dá. Brincava para eles lembrarem que a Amidah é essa reza grande, essa reza silenciosa. O Elial, querido de Vilhena, de Roraima, está dizendo, Amidah significa de pé, em pé. Porque é uma reza que a gente faz necessariamente de pé e nós fazemos ela de modo silencioso, igual a Alecrides falou, comentou. E a reza silenciosa lá no grupo. Por que nós fazemos ela de pé necessariamente e de modo silencioso? Porque, de acordo com nossos sábios, nesse momento nós chegamos ao ápice, ao topo da escada de Jacó, que a Tefilá é comparada a uma escada, e nós estamos perante a Shekhinah, a presença divina. Então, se estamos perante a presença divina, nós demonstramos a reverência em pé, e somente com o mover dos lábios, sem voz, reafirmando a nossa consciência no fato de que, na realidade, de que o Eterno ouve sem a necessidade de voz. Ok? Então agora, a gente vai começar a ver os trechos. Vamos fazer assim. Ao invés da gente ver só os trechos que diferenciam a Amidah do Shabat, da Amidah dos dias da semana, do hol, do cotidiano, vamos começar do começo. Porque aí a gente já vai estar estudando trechos que se falam todos os dias. Ok? Diana Franchini. Tem diferença fazer a Amidah em hebraico ou em português? Minha resposta? Faz em hebraico e aprende o significado. Porque eu daria essa resposta para uma pessoa que não tem condição de aprender hebraico. Eu daria uma resposta. Para você eu não vou dar essa resposta. E para ninguém aqui. Para todos eu vou falar. Aprendam em hebraico, façam, e depois o significado vai vir junto. Tá bom? Naize, how are you, my friend? How are you feeling? I'm very happy to see you here with us. A Naize, se vocês sabem, ela sofreu um acidente lá, foi atropelada. Né, Naize? Mora lá em Nova York. Mas bom que você está aqui com a gente, muito feliz. Então vamos começar agora o estudo da Amidah. Gente, o que é muito legal nisso tudo? O Eduardo está falando do Refuah Shlema. O que é Refuah Shlema? Cura plena. Está falando para você, Naize. Legal, ideal. Gente, não vamos ficar escrevendo assim, senão eu não consigo me concentrar. Aí eu clico para tirar a mensagem, aí a mensagem aparece no meio da minha tela, aí embarana tudo. O que é muito legal dentro desse estudo que a gente está fazendo? Vocês estão tendo a oportunidade de ver que em todo o rito há uma lógica, em toda a sequência há um sentido de subida, de evolução. É muito importante ter esse conhecimento. Então vamos lá, share screen. Eita, fui parar no... Aqui tá o Sidur, gente. Como é que chama a reza da noite, ó? Arvit. É derivado da palavra Erev, que quer dizer noite, ou anoitecer. A tefilá da manhã se chama Shaharit. Shahar quer dizer manhã, e Minha, que quer dizer oferta, oferenda, é a oração da tarde. Então, Arvit, Shaharit, Minha. Aqui, então vamos lá.
Agora eu vou pegar um voluntário. Quem vai ler? Rivka Mello. Eita. Ótimo. Vamos lá, então. Rivka tá onde mesmo? Agora, no momento, Rabino, estamos aqui em Caruaru. Caruaru. Maravilha. Eu ia falar Caruaru, viu? Mas achei que você morava em Caruaru. Vai, lê aqui. Olá, Moshe. Ai. Começa aqui, Rivka. Tá bem, Rabino, só que tá bem pequenininho, mas vamos lá. Adonai. E agora tirou aí. Eu estou tentando aumentar, mas o computador está lerdo, ele vai aumentar daqui a alguns segundos. Sim, senhor. Adonai. Ai, peraí. Vai. Baruch Hashem. Vai lá. Tefilat Shem. Ai, meu Deus. Alguém tem que dar uma força com isso aqui. Vai, de novo. Amém. Adonai Tzefatai Tifitar Fiagit Tehilatecha. Opa, vai, segue. Baruch atah Adonai Eloheinu melech. Baruch atah Adonai Eloheinu velohei. Eloheinu velohei avoteinu. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. A ele Agadol, Agibor ve'Anorá, El Elyon, Gomel, Hassadim Tovim, Koneh Hakol, Vesoher, Hasde, Avote, O Mevi, Goel, Levine, Venechem, Leman. Cadê, Rabino? aqui. Chamou Be'ahavá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Melech, Ozer, Umoshiach, Magen. Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Gente, palmas pra Rivka. Baruch Hashem. Eu que agradeço. Palmas pra Rivka, cola a voz. Então vamos lá. Vamos começar a explicação aqui. Então, esse trecho aqui a gente repete todos os dias, 3 vezes por dia, viu, gente? Os trechos iniciais e finais da Amidá são iguais em todos os dias. Shabat muda a parte central, nas festas muda a parte central, tá? Então aqui, Adonai. Adonai é uma palavra um pouco difícil de traduzir. Adon significa Senhor. Então, a gente pode traduzir como meu Senhor. Sefatai tiftach. Meus lábios abra. O fi e minha boca, Yagid tehilatecha. Dirá os teus louvores. Ou seja, olha que coisa interessante. Antes da gente começar a tefilá, e obviamente quem vai fazer a tefilá somos nós, a gente pede que o Eterno nos ajude, nos inspire, para que a gente não faça a coisa de um modo vazio e mecânico. Fonte das bênçãos és tu, Hashem, nosso Deus. A gente já falou lá atrás qual é o significado da palavra El. Não é Deus, na realidade. Então a tradução exata não é nosso Deus. Isso vai fazer muita diferença em várias passagens da Torá. Vocês sabem disso. Ele significa poder. Então, fonte das bênçãos és tu, Hashem. Origem toda do nosso poder. O nosso poder. Velohei avoteno. Eu vou traduzir como Deus, tá? Para ficar mais fácil. E Deus dos nossos pais. Deus de Avraham. Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Todo-Poderoso, a origem do poder, o grande, o valente e o temível. O El Supremo. O Deus Supremo. Gomer Hassadim Tovim.
Veja só que coisa interessante. A despeito de toda essa grandeza e de toda esta temibilidade, ele gomel hasadim tovim. Ele proporciona coisas boas, ele faz o bem. Ele sai semeando bondade. Kone akol, possui tudo. Vezocher hasdei avot, e se lembra do amor dos nossos pais, dos nossos patriarcas. O Mevi Goel, e traz o Redentor para os filhos dos filhos deles. Leman Shemo, por causa de seu nome. Be'ahavá, com amor. Melech Ozer Umoshia Umagen, o rei que ajuda, que salva e que protege. Baruch Atah Adonai, fonte das bênçãos és tu, eterno, Magen Avraham. O escudo, a proteção de Avraham, de Abraão. Aliás, o nome da estrelinha que a gente usa não é estrela de Davi, é Magen David, escudo de Davi. É a mesma referência, mas em outro versículo falando de Davi. Eu quero ouvir de vocês. Eu gosto do participativo. Quem quer falar? Vamos se lembrar só que a gente tem um tempo limitado, então vamos tentar ser conciso. Quem quer falar a respeito da impressão que teve dessa tefilá, desse trecho? Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que aquele salmo que a gente leu, aquele salmo introdutório do Shabat, eu tenho certeza de que ele não é simples. A gente teve que analisar para a gente compreender o sentido dele. Essa tefilá não é simples. Principalmente para quem não vem da cultura judaica. É algo inesperado. O que chama a atenção de vocês nessa tefilá? Quem quer falar? Rabino. Peraí. Quem Cristina. É? Oi, Cristina. A coisa que eu acho mais linda nessa tefilá é: abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Para mim é uma disciplina para que a gente vigie bem as nossas palavras. Hazak Baruch. No fim da Amidá, então, veio mais forte ainda, que lá a gente fala... O que a gente fala? Guarda os meus lábios de não proferir mentiras e falsidades. A gente vai chegar, se Deus quiser. Importante. A disciplina e o que é bacana nisso é o seguinte: se as palavras são instrumentos tão poderosos espirituais, é claro que eu preciso me guardar todo o tempo para não profanar, para não destruir, para não desqualificar esse instrumento. Às vezes as pessoas falam assim: puxa vida, por que tal grande tzadik, aquele grande rabino, não sei o quê, ele dá uma bênção para uma pessoa doente, ele dá uma bênção, e funciona. Eu fico pensando, será que um dos motivos não é justamente porque o instrumento está limpo? A faca está afiada? Boa. Quem mais quer falar? O Salomão. Peraí, gente, levantem a mão, porque senão fica confuso. Salomão Costa, pode falar. Rabino. Fala alto, por favor. Tá ouvindo agora? Sim, mas mais alto só para todo mundo ouvir bem. Eu acho importante porque menciona os atos e o que foram os nossos patriarcas. Então a gente pede isso em relação a eles, ao que foram eles, para que a gente seja lembrado pelos atos desses patriarcas. Eu acho isso muito interessante também, enfatizando o que a amiga falou também, que antes de falar algo sobre os atos e a grandiosidade dos atos desses patriarcas, a gente ter cuidado no pensamento de nossa fala, do nosso intelecto, na hora em que está proferindo essa brachá. Hazak Baruch. Mais alguém? Muito importante o que o Salomão falou também. E essa é uma das coisas que me chamam mais atenção
nesse trecho e no judaísmo em geral. A gente não esquece quem são nós. Nós não nos esquecemos dos nossos pais. O que foi, Doris? Espera aí. Nossas referências. Nossas referências. Referências e o rigor em relação... Eu estava pensando nessa coisa do rigor com as palavras em relação às nossas referências. Claro, paternas e aos patriarcas. Exato. Patriarcas. Então, isso aqui é uma questão cultural. Que é igual ontem, essa Sinagoga Sem Fronteiras para mim está sendo uma universidade, um PhD assim. Veio alguém e falou assim, e a pessoa tem razão. Partindo da perspectiva dessa pessoa, ela tem razão. Mas ela precisa conhecer a nossa perspectiva para entender que ela não tem razão. Ao falar de nós. Então, o que a pessoa falou na Sinagoga Sem Fronteiras? Falou, eu discordo dessa ideia de você ter que ter uma etnia, um povo, uma pertinência nacional para você ter uma fé. A pergunta é boa, parece que somos o quê? Racistas? Exclusivistas? Aí eu respondi para ele, em primeiro lugar, não é assim. Pelo judaísmo, para você ter a fé judaica no Todo-Poderoso, você não precisa ser judeu, começa daí. Eu mostrei para ele que era o contrário, que exclusivista era a fé dele. Que de acordo com a fé dele eu vou para o inferno. Porque eu não acredito em Jesus. Respeito a fé alheia, mas não acredito. De acordo com a fé dele, eu vou para o inferno. E de acordo com a minha fé, ele vai para o paraíso, se ele for um bom cristão. Não está certo, não está correto 100%. Mas como eu falei, dos 10 mandamentos, tem 8 pelo menos que a gente concorda. E aí eu expliquei que além do fato de nós termos a fé, que nós obviamente devemos compartilhar com todos, e aí que está o erro dele, nós temos uma missão a nível nacional. O povo judeu tem uma missão como povo. E aí que entra a questão de você querer participar desta missão como povo, aí sim tem uma questão étnica, ou não necessariamente étnica, mas nacional, de grupo, onde você tem uma cultura que deve ser trabalhada para o indivíduo poder pertencer. Aí quando a gente chega numa reza, como essas, por exemplo, você fala, uau, agora eu estou entendendo a questão da cultura. Quando a gente fala da cultura, por exemplo, da casa, que a gente tem no Shema Israel, e ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito destas palavras na tua casa, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Cultivo da família, da casa. Quando a gente chega na Amidá, a gente fala, gente, o cultivo da família, no judaísmo, ele é muito mais profundo. E ele chega em dimensões que transcendem a família, o núcleo familiar imediato. Por quê? Porque todos os dias a gente fala de quem? Dos nossos pais e mães. Essa referência é muito importante. Referência. Cultivo do respeito ao mais velho, do respeito à história, do respeito aos exemplos. Cultivo das referências que unem a todos nós, membros do povo judeu, como irmãos. Não somente no eterno, mas irmãos em Abrão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel e Leia. Isso é forte. O que vai se derivar disso? Bom, vai se derivar disso muito mais responsabilidade comunitária, muito mais do que o normal. Vai se derivar disso um poder de diálogo muito maior do que o normal. Porque ainda que a gente tenha divergências, é justamente nas divergências que você vê como que, até onde que chega a divergência. Tem alguns que se matam, outros que consideram que já não são mais do mesmo povo nem da mesma fé. E nós não, nós com todas as divergências não nos matamos e continuamos na mesma fé, do mesmo povo. E tudo isso tem a ver com o quê? Com esse trecho que a gente falou. Todos os dias a gente fala. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Todo dia.
Nossos pais, nossos pais, nossos pais. O que a gente fala de manhã? Quando a gente fala Elohai, Neshama, Shenatata Bi, meu Deus, alma que me destes é pura. Modeani Lefanecha, reconheço perante a ti, eterno meu Deus e Deus dos meus pais. Toda hora os pais. Agora, que pais são esses, né? Que pais são esses? E eu preciso lembrar, mesmo que eu já tenha dito isso, eu preciso lembrar o que uma vez o vice-presidente da faculdade de Natânia me falou. Ele disse que veio um grupo de chineses ali, e muitas pessoas vão visitar aquela faculdade, porque é uma faculdade que tem judeus da Etiópia, tem muçulmanos, tem israelenses, judeus, israelenses, árabes, tem de tudo, e é um lugar assim muito interessante para quem gosta de observar o ser humano e as relações. E ele disse que uma vez foi um chinês ali, um grupo de chineses. O chinês chegou para ele e falou assim: o que vocês têm de diferente? Vocês são diferentes. Olha, o chinês. Quando eu ouvi essa história, eu falei, bom, agora sim. O chinês falou: vocês são diferentes de todos os povos. O que vocês têm de diferente? Por que vocês são diferentes? De onde vem essa diferença? Ele falou que ele respondeu para o cara, ele falou o seguinte: a nossa diferença, eu vou perguntar para você, você sabe quem são seus antepassados, seus pais? Quem são os pais dos chineses? O chinês falou: eu não sei. Ele falou: a gente sabe. Qualquer criancinha judia sabe quem são nossos pais. Abraão, Sara, Yitzhak. A gente sabe. Essa é a nossa diferença. Nós sabemos quem são nossos pais. Foi uma das falas mais profundas da minha vida. Fiquei embasbacado. Amum. Isso é forte. Isso faz diferença. Agora, o que significa? Gente, e prestem atenção, vamos lá. Uma coisa é vocês estarem ouvindo agora. Outra coisa é uma criança nascer ouvindo isso. Crescer ouvindo isso. Imagina a psique da pessoa como vai ser diferente. Vai ser diferente. Isso é muito mais do que incorporado. Agora, o que quer dizer Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov? O que é isso? Monopólio espiritual? O que quer dizer isso? Abraham tinha Deus? O que quer dizer isso? Uma coisa muito interessante como que se desenvolve esse tema normalmente entre nós. Muito bonito. É o seguinte, o eterno é infinito, o eterno é infinito. Mas as manifestações dele, são palpáveis. Você percebe o eterno, por exemplo, na exatidão matemática da criação, você percebe o eterno nas células, você percebe na biologia, você percebe no calor, no frio, na história. Só o ser humano, diferentemente de todas as outras criaturas e seres criados ou estruturas, ele tem a capacidade de revelar alguma perspectiva do eterno de uma forma particular. Então, por exemplo, vamos dizer um ser humano muito disciplinado. Bom, uma vez eu estive, por exemplo, com uma pessoa muito inteligente, de uma cultura fora do comum. E essa pessoa me falou que não acreditava em Deus. Ela estava beirando um agnosticismo e tal. Eu falei para ela que engraçado. E eu olho para você e aí eu vejo Deus. Olhando para você, eu vejo Deus. Ela falou, por quê? Eu falei, por quê? Porque você só pode ser uma criação de Deus. Você, que tem uma palavra melhor do que denuncia, você testemunha a sua existência, a sua inteligência, a sua produção. Testemunham a existência de um Deus muito poderoso. Sua inteligência. Então, cada indivíduo revela algo. Quando é um indivíduo, obviamente, que se relaciona com Deus,
que revela, que concretiza o seu potencial espiritual. Avraham, costumam dizer, entre nós costumamos dizer, que Avraham revela o amor de Deus. Então, quando a gente fala o Deus de Avraham, a gente se lembra do Deus do amor. Como é que Deus é chamado? Como é que Avraham... Depois você me fala qual frase, Rebeca. Ou escreve aí que eu fiquei curioso. Como é que Avraham é chamado em Isaías? Avraham é chamado de amigo de Deus, amado de Deus. Por quê? Vamos pensar como é que Deus se revela para ele, como é que o Eterno se revela para ele. Fala para ele, ó, vem aqui. Eu tenho uma proposta para te fazer. Primeiro ele já chegou com proposta. Isso é muita bondade, né? O rei chegar com uma proposta para um camponês. Ei, vem cá, você vai fazer isso, não eu te mato. Não. Vem cá, eu tenho uma proposta. E você vai para uma terra que eu vou te dar. E se você aceitar essa terra, se você aceitar isso, sabe, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar renome, eu vou te dar filhos. Você vai ser pai de uma nação. Gente, pelo amor de Deus. Sabe aquele louvor evangélico, gente? Segura na mão de Deus e vai. É bonito aquele lá. Segura. Não tem nada de errado, né? É bonito. Segura na mão de Deus. Deus segurou na mão dele e foi. Eu não falei para vocês que eu tinha influência das pessoas que trabalharam em casa? Eu lembrava desse, elas cantando isso, eu achava tão bonito. Segura na mão de Deus e vai. Quer dizer, Deus pegou a mão de Abraão e falou, vamos junto, amiguinho. O que é isso se não for amor? E educou ele. Falei numa outra aula de Torá maravilhosa sobre Avraham. As pessoas falam, Deus fez teste com Avraham. Que teste? O que Avraham é cobaia? Deus não fez teste nenhum com Avraham. Deus colocou Avraham em situações, teve situação que Avraham, entre aspas, se fosse teste, ele não teria passado no teste. Deus não estava fazendo teste. Obrigado, Jacobson. É um pouco de ousadia da minha parte, né? Vamos falar, ih, olha lá, ele é ecumênico, olha isso. É nada. A gente não tem que ser chato. A gente tem que conseguir ser flexível onde é possível, ser simpático. Onde é possível, não às custas de nada, é muito importante. A rigidez em excesso quebra. Um copo de vidro é rígido, ele cai e quebra. O de plástico ele não quebra. Isso aqui é muito importante. Flexibilidade sem comprometer. Abraão é Hesed, é amor. Isaac é o quê? Vamos lá, quem quer falar? Essa palavra é da Doris já. É a palavra que ela sempre fala. Qual é a palavra, Doris? Isaac é o quê? Rigoroso? Rigor. O Eterno se revelou como através de Isaac? Com rigor. Isaac não teve uma relação assim muito... A relação dele foi meio repetitiva de Avraham. Mas o que marca a relação dele... Vai lá, meu filho. Mostra o pescoço. Sacrifício de Isaac. Ele conheceu, entre aspas, o Deus do rigor. O rigor de Deus. Jacó. O que é Jacó? Eu fico feliz de falar. Eu fico tão feliz de transmitir isso. Eu sinto que eu estou dando um chocolate, um pirulito, um chiclete para as crianças, de verdade. Eu vejo a felicidade de vocês. E primeiro, eu vejo a felicidade de vocês. E segundo, eu sei o quanto é bom isso que eu falo. Puxa vida. Que zruto, que mérito. Eu agradeço Kadosh Baruch Hu por isso. Muito, muito. O que é Jacó? Jacó é o quê? Deixa eu ver se o Edu sabe. O Edu é um Talmid Raham. Cadê ele? Cadê tu, Edu? Será que ele caiu? Yaakov, de acordo com os nossos sábios, é Tiferet. O que é Tiferet? Se traduz de uma forma muito complicada.
Eu traduzi esses dias essa palavra, ela é muito complicada de traduzir. Às vezes se traduz como beleza, mas eu acho que a tradução melhor é harmonia. A harmonia é uma parte da beleza. A harmonia entre o que e o que. Tá doendo, Naíse? Eita, nós. Melhoras aí. Esse nosso estudo vai para Refuah Shlemah, para a cura plena e rápida da Naíse. Bezrat Hashem. Harmonia entre o que e o que. Quem quer falar? Silvio, fala. Harmonia entre o que e o que, você acha? Eu acho que é entre o rigor e a bondade, né? Entre o Hesed e o Geburah. Perfeito. Perfeito. Caroline também perfeito. Harmonia entre o Hesed, o amor. Não é exatamente amor, porque no rigor também tem amor, tá? Mas é o afeto. Talvez essa é a palavra melhor, o afeto. Eu nunca gostei das traduções para Hesed, bondade, amor. Não é. Eu acho que é afeto. Entre o afeto e a rigidez. Esse é Jacó. Não, porque Tiferet vem da palavra peer, que é beleza. É uma beleza. Que é o equilíbrio, que é a harmonia. Esse é Jacó. Jacó, gente, desculpem o termo, é o cara. E dói, porque ele sofre. Jacó é o que mais sofre. Mas é como se fosse um diamante, uma pedra. Mas você está me cortando, você está me raspando, você está me polindo. Sim, você vai brilhar mais do que todos. Jacó é gigante. Tanto que o nome Israel é ele que ganha. É ele que transcende. Esse é Jacó. Nós, em nossas vidas, muitas vezes, buscamos o Deus de Abraham, de Isaac, ou de Jacó, ou do Luiz Felipe, ou da Eliane, ou do Paulo, do Adilson, da Nayana. E cada um de nós tem a capacidade de revelar uma face diferente do mesmo Deus. Mas ali estão, o Elcio falou bem a palavra quando eu dei aquela aula de Torá. Não é protótipo. Qual a palavra que ele... Qual que é, Silvio? Arquétipo. Arquétipo, isso, boa. Os arquétipos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles são muito matrizes. Aqui, o afeto, o rigor e o equilíbrio entre todos. É basicamente entre essas realidades e manifestações que a gente encontra as nossas relações com o Eterno e com os outros também. Tem pessoas, olha que coisa linda que é a questão do equilíbrio. Tem pessoas que só encontram Deus no rigor. Vamos falar abertamente, gente chata pra caramba. Porque, em geral, eles são rigorosos com os outros também, né? Sérios, carrancudos. Parece que é um fardo, eu sei lá. O que foi, Doris? Não são rigorosos, eles são rígidos. Então, muito bem, mas as palavras são parecidas. R, I, G, lá elas estão juntas. Mas é rígido. Rigor é bom. Rigor tem amor. Rigidez, não. Então, são rígidos demais. Uma vez... Eu lembro que eu entrei numa sinagoga aqui em São Paulo e eu vi o segurança. E o segurança, ele era um cara que... Teve uma época que ele deu umas aulas de Krav Maga, que eu participei e tal. Ele era um cara muito piadista, muito divertido. E aquele dia eu vi ele assim. Peraí. Refuah Shlemah também. Para o pequeno Natan, sobrinho da Aline, Refuah Nefesh Urefuat Aguf. Elana Refanalá, Elana Refanalá. Que nosso estudo seja também para Refuah Shlemah dele. E aí eu vi aquele rapaz e ele estava com uma cara muito caída, mas muito... Sabe aquele versículo que Hashem chega para Caim e diz para ele, Lama naflu panecha, por que suas faces caíram?
Aliás, se preparem para a hora dessa quinta, viu? Se vocês gostaram da outra, se Deus quiser vai ser melhor. Se Deus quiser vai ser melhor. Melhor eu não sei, ou igual, porque aquela foi muito, eu gosto muito daquele. A Hashem chegou para cá e falou, por que suas faces caíram? Né? Eu vi a face do cara caído. Eu falei para ele, e aí, cara, tudo bem? Tudo. Eu falei, o que aconteceu com você? Nada, tô bem. Eu falei, como assim tá bem? Você sempre foi brincalhão e tal. Ele falou, não, porque agora eu tô preocupado. Mal sabia ele que ele ia me dar um exemplo perfeito. Perfeito. Para ilustrar isso que eu tô querendo ilustrar agora, essa rigidez aí. Foi preocupado com o quê? Ele falou com as mitzvot, com os preceitos. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Ele falou, antes eu não tinha que me preocupar, então eu estava toda hora fazendo piada, agora eu tenho que me preocupar com os preceitos, então eu tô sério. E que diz o Salmo? Ivdu et Adonai besimcha. Sirvam a Adonai com alegria. Gilu birada. Você achou lindo, Rebeca? Calma que você vai ouvir a segunda parte. Gilu birada. Se rejubilem com tremor. Meu amigo, ok, tá certo, você sente a pressão, a responsabilidade, você não quer errar, mas cara, se rejubile, mesmo quando você estiver no tremor, fique feliz. Felicidade. O que dizia o Rabi Nachman de Breslev? Mitzvah gedolá liot besimcha. É uma grande mitzvah viver com alegria, com felicidade. E tem gente que só encontra o Deus da rigidez. Ou do rigor. Só rigor. Também aquele cara que, por exemplo, eu falo bastante disso. Eu falo porque tem muitos judeus que se afastam do judaísmo por isso, ou tem outros judeus que parece que cumprem as mitzvot como se fosse um fardo. Quantas páginas tem a tefilá de Shacharit, a tefilá da manhã? Sem brincadeira, vocês vão tomar um susto agora. Vocês vão começar a compreender algumas coisas de dentro que não aparecem nas fotos de Facebook e que o pessoal que dá aula de YouTube só para contar coisinha não vai contar nunca para vocês. E eu acho que as pessoas têm que saber. Não é 481. É menos. 184. Dependendo do Sidur. 160, 180. Tá, uma boa parte daqui não é o público que reza, é o Hazan, o rezador lá na frente. Tá bom, fácil, 100 páginas. Como é que a pessoa sai dessa reza? Eu vou falar como que é. Eu acho isso falta de respeito. E tem gente que não, igual eu tava hoje aqui com o Daniel Matos, do Mato Grosso, um filho dele que estudou em Israel me contou que ele tinha um professor lá, e o professor dizia que ele acordava todo dia às 5h40 da manhã para fazer 4h40 para fazer a reza. Por quê? Para fazer toda essa reza. Tá bom, é bonito, é uma devoção, é ok, mas às vezes o pessoal vai para o extremo e fica só nisso, e fica às custas de outra dimensão. Qual que é o nosso objetivo, Tiferet? Tiferet é o equilíbrio. Mas não, o que é importante a gente também lidar com a realidade? Não é sempre que dá para lidar com o equilíbrio. Às vezes, a gente entra em situações limítrofes na nossa vida, ou situações mais difíceis. Eu tenho equilíbrio, tenha respeito pela minha situação. E às vezes a gente vai ter que ir para mais rigor, igual Eliel falou com a filha, com o filho, consigo mesmo, dependendo do momento.
Em outros momentos, mais afeto, mas o equilíbrio é muito importante. E vejam que coisa mais maravilhosa. A gente não fala, não é eu vou ficar falando de Deus de uma forma abstrata. Não. Eu vou falar do Deus que se revela. Então por isso que eu vou falar do Deus de Abraham, que tem histórias concretas. Temos modelos, temos exemplos. Vou falar do Deus de Isaac, eu vou lembrar do Deus de Yosef, de José, do Deus de Davi. Eu vou construindo comigo o Deus de Immanuel, e cada um vai construindo o seu. O Deus da Sinagoga Sem Fronteiras é uma manifestação. Outra coisa que eu considero muito importante é que nós não temos um pai só no povo e uma mãe. Isso é fundamental. Porque, vamos pegar o Islã. O Islã tem um homem só que é o grande símbolo, é um cristianismo também. Me fala os maiores ícones do judaísmo. Gilbert, você é meu xará. Eu sou Gilberto e você é Gilbert, que é em inglês. Fala, Gilbert. Oi. Me fala o nome de 5 ícones dentro das escrituras do judaísmo. Abraão. Isaac, José, Moisés. José, Isaac. Posso colocar Elias? Elias. Posso colocar o rei Davi? Pode pôr. Aí tudo bem, caminho. Posso colocar Isaías? Pode. Posso pôr Ezequiel? Posso pôr o Rabino Akiva? Posso colocar o Theodor Herzl, a Golda Meir, o Ben Gurion, o Rav Ovadia Yosef, o Rebbe de Lubavitch, o Rav Shach? Posso. O que significa isso? Significa que não existe só um modelo de espiritualidade. Baal Shem Tov! O Baal Shem Tov, eu amo o Baal Shem Tov, revolucionário. Revolucionário. Obrigado, Caroline, pela gentileza. Revolucionário Baal Shem Tov. As pessoas não entendem, Baal Shem. Ele era um revolucionário. O que é importante nisso? Temos 3 pais e 4 mães, que soma 7, não é à toa. É para mostrar para cada um de nós que nós não temos um modelo só, que nós temos vários modelos e que cada um de nós é uma das faces do diamante, aonde a luz, através dos quais a luz passa. Imagina um diamante de 7 bilhões de faces. Como é que chama cada facezinha daquela do diamante? Alguém sabe? Bom, faces. E cada um de nós é uma delas. E a luz que passa por dentro do diamante, ela vai sair com uma tonalidade, com um brilho, com uma faceta, isso, as facetas do diamante diferente. Cada um de nós é uma delas. Isso é muito grande. Muito grande. E outra coisa que eu considero muito importante também nessa questão da referência dos pais e das mães é que nós somos parte deles. Eu sempre fico falando do meu filho mais velho. Eu lembro até 15 anos de idade, eu já era grande. Eu almoçava de cócoras. Vai entender. Sentava de cócoras na cadeira da cozinha e almoçava. Vai entender, o menino grande, pior posição que tem, porque você aperta a sua barriga com a perna. Eu gostava, eu me sentia confortável. E eu nunca transmiti essa tradição gloriosa para os meus filhos. Até porque eu nem lembrava disso. Até que um belo dia eu vejo meu filho, o mais velho, sentado de cócoras comendo. Eu falei, cara, o que é isso? Isso passa geneticamente? E eu não duvido que, se Deus quiser, eu vou ver meu neto ainda fazendo isso. É impressionante. Quantas pessoas que não conheceram, por exemplo, os avós, os bisavós, e tinha alguém que fala, olha, é idêntico. Não só de cara ao jeito e algumas preferências, é uma coisa incrível.
Isso eu acho que é uma coisa que ainda não se avançou muito, mas eu acredito e eu sei que a ciência afirma isso, que a gente traz muita coisa dos antigos, como diz o pessoal do Nordeste, dos antigos, e nós não somos parte deles. E eu acho que quando a gente cultiva isso, a gente entra no estado de harmonia melhor. Porque é uma parte nossa silenciosa, mas que está lá. Isso tanto para lapidar, para polir, para tirar aquilo que é negativo, ou para revelar, para vivenciar aquilo que é positivo. Isso é judaísmo. Isso é a cultura judaica, num nível muito alto de compreensão. Não sei se vocês esperavam algo desse tipo. Compreender que é muito mais do que colocar uma kippá, do que falar que o Messias já veio, não veio. Muito mais profundo. Eu estava conversando outro dia com um amigo sobre pessoas que se aproximaram da comunidade dele e tal, e ele falou, olha, tem alguns que tem que mudar o HD. Não adianta, você baixa o programa, mas o HD, a estrutura da máquina é incompatível. E o que as pessoas normalmente pensam, elas acham que você vai baixar um programa pirata. Não. O ser judeu de verdade é muito, 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 muito mais profundo do que simplesmente a questão da crença. Porque se fosse só a crença, não ia ter nada, não ia existir essa questão nacional, da cultura. E aí realmente existiria a conversão e não aculturamento e migração, que é o que existe. Mas vai explicar. Eu tô feliz. Eu acho que já que horas são, por favor? 9. Tá. Eu estou... É que daqui a pouco eu dou outra aula, então eu tenho que parar um pouquinho. Eu tô feliz, muito feliz, porque eu perguntei para vocês se vocês esperavam esse nível. Eu vou dizer que eu não esperava. Claro, é a primeira vez. Isso aqui é uma novidade muito grande o que está acontecendo aqui. Eu dei 1 milhão de aulas de vivência judaica em escola judaica, em sinagoga. Para pessoas que já são. Então eu não precisava falar do abstrato. Eu não precisava falar... E quer saber a verdade? Na verdade eu precisava, hoje que eu descobri. Precisava muito falar. Muito. Hoje eu descobri. Mas com vocês, eu estou chegando em pontos que eu nunca tinha trabalhado para fora. Eu tinha comigo. Mas eu nunca tinha trabalhado de uma forma explícita, verbalizando, dissecando. Isso é muito bom. Eu agradeço a vocês. E eu falo para vocês, vocês são muito privilegiados, porque a grande maioria dos judeus não tem acesso a isso. Se vive isso. Se vive. Mas e aqueles que já não fazem essa reza todo dia? Que é uma grandíssima parte. E aqueles que fazem correndo porque tem 180 páginas para fazer e não param para refletir, nem para se deixar trabalhar. Vocês são muito privilegiados. Eu acredito que cada um de vocês vai ser ao contrário a história. Sabe aquela profecia que diz que cada gentil segurará o canto da roupa de um judeu? Eu acho que vocês vão sair andando e 4 judeus segurando as roupas de vocês e falando, por favor, me ensine, eu ouvi dizer que vocês estão com a palavra do Eterno, me ensinem, por favor. Estranho, né? Grande abraço a todos. Hoje vai ter sinagoga sem fronteira, se Deus quiser, chegamos aos 2 milhões. E eu vou ficar muito feliz de ver vocês. É uma marca, o que está acontecendo é muito grande, muito forte. E é graças a vocês, isso que é o que me deixa mais feliz. É o que me deixa mais feliz, que é de todos. É conjunto, é coletivo. Isso é judaico, o coletivo é judaico. Só para terminar,
Uma vez diz que o primeiro, deve ter sido então, não, acho que foi o primeiro presidente de Israel, ou o primeiro-ministro, não sei, foi para Estados Unidos, e aí conversando com o presidente americano, o israelense falou assim, eu estou muito honrado, muito orgulhoso. O Paulo está falando uma coisa boa e eu não quero dar a mensagem dele depois, eu quero terminar com a historinha. O Paulo está falando, quem puder, claro, quem tiver essa prática, compartilha no Messenger do Face. Existe um jeito de você mandar para todos os seus contatos, para chamar para o vídeo. O Paulo está fazendo sempre isso. Obrigado, Paulo. Quem puder e quem quiser saber, pergunta para ele como que é. Eu não sei fazer isso. Mas vamos lá. Aí, obrigado, Paulo. O presidente de Israel, o primeiro-ministro, falou para o americano, falou, vocês serão judeus, Bezrat Hashem, Aline, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu quis brincar com a condição do judeu sendo segurado e os judeus... Mas eu acho que tem algo aí. Tem algo aí. Boa Maria das Dores. Bom, aí ele chegou para o presidente dos Estados Unidos e falou assim, eu me admiro muito. Eu estou conversando aqui com um presidente de 200 milhões de pessoas. É uma honra para mim. Meu país só tem pouca gente. O presidente americano olhou para ele e falou, besteira. Coisa grande está acontecendo comigo. Que no seu país, eu estou conversando com o presidente de um país com 2 milhões de presidentes. É mais ou menos isso. É o fortalecimento do indivíduo. Do indivíduo. O fortalecimento de indivíduo. É uma comunidade formada por indivíduos. Isso que é o lindo, isso que é o forte, isso é judaico. E isso, para mim, é a Sinagoga Sem Fronteiras. Então, essa conquista é nossa, nossa, nossa. Um grande abraço e até mais tarde. Hazak Baruch.